E esta lição de hoje, o pecado corrompeu a natureza humana. Deus criou o homem perfeito e colocou lá no Jardim do Éden, no estado de inocência e de perfeição. Mas observamos que colocou o homem lá com o livre arbítrio. E aqui diz que o pecado corrompeu a natureza humana. Essa lição de hoje, nós vamos estudar falando sobre quando o pecado entrou na humanidade. Mas nós vamos entender que o pecado não começou com o homem. O pecado, ele já existia. É o que nós vamos ver no decorrer desta lição. E o texto diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, observamos que de Adão para cá, toda a descendência da nação humana, todo veio com a natureza pecaminosa. O pecado, nós sabemos que o primeiro pecador não foi o homem, e sim entrou o Adão, que trouxe o pecado para a natureza humana. Mas o pecado também não foi instituído por Deus, porque Deus não foi ele que criou o pecado. Se nós olharmos para a criação, na semana da criação, Deus criava todas as coisas e disse, e viu Deus que era bom. Então Deus avaliava tudo o que ele fazia. Então Deus, não foi ele que criou o mal. E como que entrou o pecado? O pecado veio através do anjo, o anjo de luz, o querubim ungido, foi dele que entrou o pecado pela sua desobediência. E Deus, quando ele criou os anjos, ele não criou os anjos como algo que não tivesse liberdade. Deus criou com o livre arbítrio, com o direito de escolha. E este anjo, ele se levantou contra Deus e por isso entrou o pecado da desobediência. E o pecado agora passou à corte angelical, 1/3 da parte dos anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim, até então o pecado não tinha entrado na humanidade. O homem estava no estado perfeito. Agora, quando Deus colocou o homem, o casal lá no jardim, foi que veio o pecado, entrou pela desobediência. Nós observamos que quando Deus colocou o homem no jardim, Deus também não colocou o homem como uma máquina controlada por ele, não. Também com livre arbítrio, o direito de escolha. E a Bíblia diz que o homem vivia num estado perfeito. Deus ordenou, disse, olha, de toda a árvore do jardim podereis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerá. Quem diga comer, certamente morrerá. Essa foi a ordem de Deus. Essa aqui foi a instrução de Deus para o casal no jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que a serpente, uma das animárias mais astutas, foi onde o inimigo, através dela, veio convencer Eva a desobedecer a Deus. Interessante aqui, nesse texto, é que o homem, Deus colocou ele lá, nesse estado perfeito, com livre-arbítrio, de escolha. E não era estranho, não vou entrar nesse mérito, mas Eva não estranhou o diálogo da serpente. É igual você que cria um papagaio, né? O papagaio aprende a falar. Ele tem um entendimento, não, mas ele aprende a falar. Alguns estudiosos entendem que não era estranhar essa serpente dos animais, ela falar. Porque senão a Eva tinha se assustado.
ela tinha saído desesperada com um animal falar. Mas ali foi onde o inimigo personificou, através dela, usando ela, para convencer Eva a desobedecer. E observa que ela colocou dúvida em Eva. É assim que Deus diz? Não comerás? É claro que ele disse, olha, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Trouxe o despertamento, a curiosidade de querer conhecer. É por isso que o pecado não foi Deus que criou. Deus criou perfeito, os anjos. Mas deu livre-arbítrio, direito de escolha. Quando ele desobedeceu a Deus, pela desobediência veio o pecado. Quando o casal, a Eva, teve a sua curiosidade, a curiosidade é muito perigosa, e ela veio desobedecer ao Senhor. Interessante que quando ela comeu, diz que ela deu para o seu marido. E ele a comeu. Deus não foi cobrar primeiro de Eva. Deus cobrou primeiro de Adão. Ele era o líder. E Deus tinha confiado a ele. Quando eles comeram, quando abriram o entendimento, não abriram para o bem como eles imaginavam. Abriu-se o entendimento para o mal, que foi desobedecer a Deus. Aí viram cair num estado que eles perceberam que eles estavam nus. Ali passaram a ter entendimento do erro que haviam cometido. O que eles haviam feito. E quando eles haviam feito, a primeira coisa foi procurar se esconder de Deus. Procuraram esconder-se de Deus. Porque aí a Bíblia, alguém vai perguntar, pastor, mas se não foi Deus que criou o mal, por que lá... Abra sua Bíblia em Isaías 45:7. Diz o quê? Agora precisamos entender que mal é esse. Né? Se nós lermos o contexto, nós vamos entender que esse mal é no sentido de juízo, é em sentido de julgamento, não é do mal moral, como aqui o pecado entrou. Tá? Esse mal que está aí em Isaías, ele não tem o sentido do mal moral, do mal do pecado. Esse seria um julgamento já na situação do povo de Israel. Eclesiastes 7:29. Mas Deus fez o homem perfeito. Mas ele buscou muitas coisas, inversões, e aí entrou o sentido que Deus fez, só para confirmar que Deus havia feito o homem perfeito. Veio aqui nesse sentido. Então Deus fez o homem perfeito. Então Deus não foi o que criou o mal. Então o pecado começou lá no céu, pela desobediência do anjo. Agora o pecado estava simplesmente na corte angelical desobediente. Mas agora o pecado, ele passou a toda a natureza humana, a todo ser humano, a partir do casal, todos ali foram, passada aquela geração, todos vinham com a natureza pecaminosa. É por isso que o texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por essa razão que este aqui Paulo trazendo à memória, é sobre a consequência do pecado, como não houvesse nenhum justo da geração de Adão e Eva, da concepção de marital, não teve nenhum que nascesse sem a natureza pecaminosa. E o pecado, diz a verdade, faz assim, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. É o que está lá no Salmo 51, quando nós vemos Davi falando que ele foi concebido em pecado. Ali não estava falando do pecado que ele havia cometido com Batseba, porque o pecado dele com Batseba está no Salmo 32. No Salmo 51 é relatando o pecado, claro que ele estava confessando o pecado dele, que ele havia cometido, mas ele estava retratando que ele nasceu com essa natureza pecaminosa. Nós vemos o versículo 5, fala sobre isso. Entrando aqui na introdução, diz assim: o ser humano criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompida pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Então, a perfeição, Deus criou o homem como a sua imagem, semelhança, nós observamos que ela foi arranhada com a consequência do pecado. O pecado ela arranhou de tal maneira que ela só foi restaurada
através do Senhor Jesus Cristo, que é a lição do próximo domingo, quando nós falamos sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, somente nele. E aqui no capítulo 3 do Gênesis, ele relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romano o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, combater, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas, ou seja, crenças que contradiz as Escrituras. Crenças essas que não têm respaldo bíblico. E o primeiro ponto diz assim: a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Nós vimos aqui, primeiro subponto diz, o autor do pecado. Nós observamos que o autor do pecado não foi Adão. Adão, ele tinha toda a liberdade, como falamos lá no jardim, mas ele foi advertido pelo próprio Deus como ele deveria se comportar lá no jardim, obedecendo às suas ordens. E aqui nós observamos que o pecado, ele adentrou através da serpente, que enganou Eva, que é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente. Aqui o comentador Ezequiel deixa bem claro, mostrando em toda a Bíblia, falando que o pecado, ele entrou através do inimigo, ou seja, de Satanás. Tem algumas pessoas que dão o nome de Lúcifer, mas nós não encontramos esse nome no hebraico, né? Sobre esse nome. Nós sabemos que ele era um querubim ungido, era da guarda, era para adorar o Senhor, mas em vez dele adorar, ele queria ser adorado. Ou seja, queria ser igual a Deus. E foi exatamente por essa razão que ele foi expulso lá do céu. Nós observamos nesta lição que este querubim, ele é retratado no livro de Ezequiel, capítulo 28, e também lá em Isaías 14, fala muito bem sobre quem era ele. Aqui, ele lança por terra, já de início, essa doutrina dos pelagianos, né? Pelagiano, que nós vamos ver no decorrer dessa lição, que o homem diz que Adão, quem pecou somente Adão. Os demais, ele estava no estado perfeito. Se o ser humano estava no estado perfeito, então para que foi o sacrifício de Cristo? Seria em vão Jesus ter vindo para morrer pelo pecador. Então aqui a gente já começa a combater essa heresia. Então o inimigo foi expulso, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com a sua queda, vieram com eles os anjos que se aderiram à rebelião. Houve uma rebelião no céu. E a Bíblia diz que uma terça parte deles vieram. Tem anjos que eles estão presos em cadeias espirituais. Se nós olharmos lá para 2 Pedro, capítulo 2 e 4, e Judas, versículo 6, esses anjos são tão perigosos, tão maus, tão perversos, que eles estão presos. Mas eles serão soltos no período da grande tribulação. Eu vou entrar na questão da grande tribulação, mas só para os irmãos entenderem. No período da grande tribulação, principalmente a segunda metade, eles serão soltos. Agora imagine o estrago que ela vai fazer para aqueles que ficaram no arrebatamento. Então, eles estão presos. Essa é uma, como eu disse, uma possível explicação para a origem dos demônios. Eles foram criados perfeitos, mas veio a desobediência, se rebelaram contra Deus e hoje estão sentenciados. Não tem
digamos assim, oportunidade de arrependimento para a corte angelical. Eles já estão condenados. O próprio Senhor Jesus disse que eles já estavam condenados. Não tem mudança. Já está determinado por Deus e só vai chegar o momento de ser lançado no lago de fogo eternamente. E aqui, como Deus fez o casal perfeito, a serpente, ela disse: eu vou estragar esse projeto de Deus. Eu vou intrometer lá no jardim do Éden. Foi quando ele se intrometeu e veio trazer a ruína da humanidade. O jardim, e também no jardim, era um querubim expulso, agindo por meio dela. Assim o pecado não teve origem no Éden. Então, o pecado não se originou no Éden. Ele se originou no céu pelo querubim ungido. Agora, ele trouxe, através dele, ele trouxe o pecado à humanidade e toda a natureza. Quando o homem pecou, aí toda a natureza ela foi contaminada pelo pecado. E quando o homem viu-se que eles estavam nus, que é o que nós vamos ver aqui, que foram abertos os olhos, eu falei a princípio, não para o bem, mas para o mal. O casal havia desobedecido e agora eles estavam nus e envergonharam-se e procuraram esconder da presença de Deus. Sempre o pecado, a pessoa procura se esconder de Deus. E não adianta se esconder de Deus. Deus vê todas as coisas. Eles tentaram ocultar-se de Deus. E aí tentaram arrumar um remendo para o pecado. Pecado não tem remendo, amado. Não adianta a pessoa querer remendar pecado. Pecado ele precisa ser confessado. E somente o sangue de Jesus purifica. Eles arrumaram folha de figueira para cobrir a nudez. E quando eles perceberam que estavam nus, que Deus foi ao encontro dele, quando Deus chamou por ele: Adão, onde tu estás? Esse Adão, onde tu estás, é um eco que ecoa até hoje e continua ecoando até a vinda do Senhor Jesus. É sempre Deus procurando pelo ser humano: onde tu estás? E aí Adão disse: olha, estamos aqui e tivemos vergonha, escondemos aqui. E o Senhor, sabendo de todas as coisas, mas Deus queria ouvir ele confessar. O pecado, Deus quer ouvir a pessoa confessar. O pecado, ninguém outro não confessa por outra pessoa. É a própria pessoa que tem que confessar. Deus queria ouvir dele. Deus não é onisciente, não sabe todas as coisas. Mas Deus queria ouvir do casal. E foi quando ele relatou para Deus. E quando Deus relatou para Deus, nós vimos aqui, veio com a desobediência do casal, porque Deus tinha feito o ser humano para viver eternamente. O homem tinha sido feito para viver eternamente. Por que há pranto quando alguém morre? Porque Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Mas quando veio o pecado, veio a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Veio a morte espiritual do casal. Quando desobedeceram, veio a morte espiritual e, consequentemente, veio a morte física. E essa morte espiritual, quando o homem morreu espiritualmente, foi quando Deus ele veio fazer a promessa. Porque o pecado, ele faz a separação entre Deus e o homem. O pecado nos separa de Deus. Observe que todos os dias Deus ia ter com o casal lá no Jardim do Éden. Deus conversava com o casal. Deus falava com ele todos os dias. Ele recebia a visita de Deus. Que momento especial que eles viviam, tendo o encontro com Deus todos os dias. E agora, a partir de então, vê as consequências do pecado. Quando vê a consequência do pecado, que Deus viu o homem naquela situação, separado dele, e disse: nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Foi quando Deus fez a promessa
que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, restauraria novamente o homem para com Deus. Foi a promessa de Deus. E quando Deus fez ali essa promessa, veio agora também a sentença para o casal. Observe que quando Deus cobrou de Adão, o porquê, ele colocou a culpa em Deus. Ele colocou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. É como se ele tivesse dito, tu não me deste dado mulher, não tinha acontecido. Mas foi a mulher que tu me deste. Quando chegou na mulher, por que foi a serpente? Agora observe que Deus parou o diálogo. Deus só conversou com o ser humano. Conversou com Adão e com Eva. A serpente, ele só vê a sentença. Vê a sentença para o homem, a sentença para a mulher e a sentença para a serpente. Observe que para a mulher, ela ia passar agora a ter dores para dar luz. E ela estaria sujeita ao marido. Só que essa sujeição é no sentido do homem ser o líder, seu cabeça, seu provedor. Observe que o cabeça, na nossa cabeça está os sentidos. A maior parte do nosso sentido está a visão, a audição, o falar, está na cabeça. É no sentido do homem que observa, o homem que ouve mais e o homem que instrui, o homem que conduz a família. É nesse sentido. O homem é o cabeça da liderança, das tomar decisões. Eu sempre digo que uma casa, ela não fica sem um líder. Ou lidera o homem ou lidera a mulher, mas um lá não fica sem um líder. E o homem é o cabeça, não no sentido de autoritarismo, não, no sentido de companheirismo. Abrindo e fechando esse parênteses. Então veio a sentença. O homem, ele ia viver agora do trabalho árduo, causticante, com espinhos, com sofrimento. Era a situação que o homem agora ia viver. Viver do suor dele, do trabalho. Viver trabalhando, o que Deus estava dizendo. Nós temos que viver honestamente. Nós temos que viver do trabalho. E aí Deus estava citando. Para a serpente, ela disse que ela ia rastejar. E a cabeça dela seria esmagada. Até que ela ferisse o calcanhar, mas ela seria esmagada. Porque esmagando a cabeça vinha a morte, né? Total. Então, e como uma promessa de que através do Senhor Jesus Cristo seria vencido a serpente, que em hora tinha se levantado, que em hora tinha corrompido a humanidade, que Deus tinha criado perfeita, mas ali já veio a sentença. Deus também fez algo por aquele casal. Ele sacrificou animal para tirar a pele, para fazer vértice decente para eles. E eu sempre, quando alguém me procura assim, pastor, você não ministra sobre os costumes. Você nunca viu você ministrando sobre o costume. Eu só digo o seguinte, um dia eu cheguei numa igreja, pastoreava um campo, e o pessoal ansioso para me falar sobre os costumes. Porque o pastor que me antecedeu, ele só pregava sobre os costumes. E as irmãs, eu digo, irmão, vocês estão ansiosos para me falar sobre os costumes? Pastor, nós queremos ver o que você fala. Eu digo, irmão, abra a Bíblia aí, do livro do Gênesis 3, do 8, que o casal viu que estava nu, arrumaram folha de figueira. Agora vê o versículo 21 do Gênesis 3. E o Senhor sacrificou o animal para fazer vestes para o casal. O que eu aprendo? Que folha de figueira não é veste de crente. Né? Folha de figueira não é veste de crente. Aí os próprios irmãos ficaram o seguinte, quando vinha algum assim mal arrumado, olha, o pastor disse que folha de figueira não é veste de crente. Essa aí é folha de figueira. Então, ali, mas também era ali aquele animal, era uma figura do Senhor Jesus Cristo, que a ele seria sacrificado para trazer vestes espirituais. Há quem, os estudiosos, que diz que aquela abriu os olhos e viram que estavam nus, não eram fisicamente, era espiritualmente. Não vamos discordar, mas também aí vem a pergunta, e por que o animal foi sacrificado para fazer as vestes, né? Então a gente já vê que tem algumas ramos de pesquisa e de estudo que ele coloca mais dúvidas ainda. Então é melhor nós sintetizar as dúvidas e ver mais por sentido prático. Cobrir as vestes, mas também era uma figura do Senhor Jesus Cristo, que através do seu sacrifício vicário, ele trazia vestes espirituais
para a humanidade. Então, quando Paulo ele escreve carta aos Romanos, nós observamos aqui que foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Foi o que Paulo foi. Esse desastre é conhecido com a queda da humanidade. Paulo não foi entrar muito em detalhes, como que tudo aconteceu. Ele só disse, olha, por um entrou o pecado e todos foram contaminados. Paulo só dá essa explicação. Paulo não entra em muitos detalhes. Ele só diz isso, baseado no que aconteceu no capítulo 3 do livro do Gênesis. Então, o abrir dos olhos e entenderam o que ele agora, a dimensão do erro que eles haviam cometido. Passaram agora a ver a realidade, que não era aquilo que a serpente havia falado. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. É o papel dele. Ele não tem promessa boa para ele. As promessas dele sempre, aparentemente, pode até ser, mas as consequências são terríveis. E aqui foi essa, exatamente, do engano. Usou de engano. E é o que ele continua fazendo. Nos nossos dias, é o engano. É tentar distorcer a palavra de Deus, assim como ela fez com Eva, lá no jardim do Éden. Distorceu que colocou dúvida no coração. E quantos hoje, amados, que deixa ser levado por falta do conhecimento da palavra de Deus? Deixa ser levado pelas distorções da palavra de Deus. Que ela é genuína, ela é pura. Mas as pessoas, no afã de querer ter respaldo, em vez de querer se adequar à Bíblia, eles querem que a Bíblia se adeque a eles. Onde está o erro? Nós que temos que nos adequar à palavra de Deus, não ela a nós. Mas hoje o inimigo vem fazendo isso sutilmente. Aí vê as consequências da queda lá do jardim. Consequência da queda do Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aonde reafirma o que nós lemos aqui na verdade prática. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não teve um sequer que não tenha o pecado. Todos nascemos com pecado. Agora precisamos entender o seguinte. O casal, ele pecaram. Então toda a geração dele passou a ter a natureza pecaminosa. Todos que nasceram têm a natureza pecaminosa. Pastor, e quando uma criança nasce, ela tem pecado? Porque se ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela está na dispensação da inocência, não é verdade? Sim, só que ela tem a natureza. A naturezinha já vem. E essa natureza, ela é onde que nós temos uma guerra. Quando a criança tem um entendimento do que é certo e do que é errado, aí ela sabe o que é o pecado. Porque até então, ela tem a naturezinha. Se uma mãe deixar ela, tem a irazinha dela, não tem? De querer bater, agredir a mãe, dar um tapa, ciscar ali, né? Isso já é a naturezinha pecaminosa que ela tem. Ela já vem com ela. Pastor, e a criança que morre na dispensação da inocência? Ela está na dispensação da inocência. O pecado não se manifestou ainda no sentido dela cometer o pecado em si. Agora, quando ela sabe o que é certo e o que é errado, aí sim, aí ela já sabe o que deve se comportar. Ela já sabe que se fizer aquilo, é pecado. E se não fizer, está obedecendo a palavra do Senhor.
A criança, ela tem... Hoje nós colocamos, questão de estatuto, pastor Jair, 12 anos. Mas hoje, com 8 anos, a criança já sabe o que é certo e o que é errado. Né? Ela já sabe. Por que que uma criancinha com 3 aninhos, ela pega o celular e vai esconde dos pais e da mãe? Para acessar aquilo que ela sabe que é os pais. Isso aqui você não acessa. Isso aqui não é bom para você. Mas ela pega e já vai se esconder. O que é isso? Já é a naturezinha sabendo que sido gerado em pecado. Já vinha com a natureza. Essa natureza do pecado. Nós estudamos, dias atrás, na lição, falando sobre Jesus, das duas naturezas. Que as duas naturezas de Jesus, ela não tinha guerra entre si. Por quê? Porque Jesus não tinha natureza pecaminosa. Como Jesus não tinha natureza pecaminosa, as duas naturezas, pastor Claudio Coutinho, ela vivia em harmonia. A natureza humana e a natureza divina. Agora nós não. É diferente. Nós temos a natureza divina quando aceitamos a Jesus, mas nós temos uma natureza pecaminosa que veio, que é a natureza que vem dessa ramificação. É por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz que nós temos essa guerra, lutando a natureza humana, querendo sufocar a natureza espiritual, e a natureza espiritual, se ela não sobressair a natureza humana, nós desobedecemos a Deus. Nós fazemos algo que não agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo no Romanos capítulo 7, diz, como esse maldito homem que sou. Por quê? Por causa dessa natureza. Ele disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O que é isso? Essa guerra dessa natureza. Então o homem passou a viver essa guerra. E aqui diz, essa revelação aqui do pecado da morte, essa revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade, esse pensamento é reiterado. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5, versículo 19 e 1 Coríntios 15 e 49. Romanos 5, 19 e 1 Coríntios 15 e 49. Vamos ver o que diz a Bíblia. O irmão tem liberdade de fazer alguma colocação, tá? 19? Isso, Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aí o versículo 15 e 49 de 1 Coríntios, 15 e 49. Foi o capítulo? 1 Coríntios 15 e o 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem celestial. Bom, Esse aqui é onde houve a restauração através do Senhor Jesus, que por um entrou o pecado, mas por outro veio a salvação. Vamos pegar 2 textos aqui para nós entender isso aqui. Quando nós olhamos lá para o livro de Josué, capítulo 6, observa que Acã cometeu um pecado, não foi? Atingiu toda a nação de Israel. Quando observamos agora lá no Gênesis 14, que Abraão, quando venceu aqueles reis, ele encontrou com Melquisedeque e fez aquela celebração com pão e vinho, né? Ele celebrou com pão e vinho. E observe que ali Melquisedeque era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Ele ali agora, como se fosse através dele, havia a restauração. Agora, só para nós entender que, como nação, todos da descendência de Adão veio com a natureza pecaminosa. Assim como o pecado de Acã atingiu todo o povo de Israel, através do pecado de Adão, atingiu toda a humanidade. Mas através da celebração de Abraão ali... Opa, muito obrigado. A celebração ali, com pão e vinho, era uma figura da restauração do homem para com Deus através de Cristo Jesus. Foi aqui que por um entrou o pecado, mas por outro
veio a restauração. Então, Jesus, ele é o segundo Adão, porque Jesus veio perfeito, assim como Adão era perfeito. Falando de Jesus, 100% homem, ele é perfeito. Então, queira para o primeiro Adão vencer lá no Éden, ele não venceu. Ele deixou ser persuadido. Agora, o segundo Adão, não. E com que foi que o segundo Adão venceu? Com a palavra. Não foi isso que ele venceu? Não teve a mesma invertida do inimigo? Teve. O inimigo não investiu contra o casal lá no Jardim do Éden? Não foi? E ele também não investiu contra o Senhor Jesus? Invertiu. Por quê? Havia uma promessa que da semente da mulher nasceria um que destruía ele. Então, o inimigo, todos que nasciam, ele disse, esse aqui que vai pisar minha cabeça? Aí quando ele viu os feitos dele, ele disse, não, isso aqui não vai pisar. Aí quando nasceu o Senhor Jesus, aí ele disse, eu vou, é esse aqui. Eu vou convencer ele, como convenci lá no Jardim do Éden. Milhares de anos. Mas aí pelo poder da palavra. Então o que nós aprendemos? Para nós vencermos o pecado, somente se esta palavra estiver no nosso coração. Você ia falar alguma coisa, pastor? Jesus não tinha mulher, ele se falou. É outra coisa. Jesus gerado pelo Espírito, não foi gerado pelo homem. Pois é por isso que eu falei. Tinha pecado. Não, já tinha nascido com a natureza pecaminosa. Já tinha nascido com a natureza pecaminosa. Ele não tinha, ele não teve a natureza pecaminosa assim como nós. Por isso que a semente seria da mulher. Por quê? Foi ela que obedeceu. Por isso o Senhor tem sentenciado só ela? Não. Deus não sentenciou só ela. Deus sentenciou também, o culpado foi o homem, não foi ela. E aqui a gente abre um parênteses, que mulher precisa de atenção. Cuidado com quem ela anda conversando por aí. Adão estava tão preocupado com as coisas, deixou a mulher dele conversar com a serpente. Vamos precisar conversar com a companheira direto. Fechamos isso aqui. Quarto, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu. O que corrompeu? Na sua totalidade. Corpo, alma e espírito do homem foi corrompido com o pecado. E ele atingiu mais. Ele atingiu o quê? O intelecto e a vontade. O intelecto e a vontade. A consciência e a razão. Agora você imagina a capacidade que tinha um homem antes do pecado. A inteligência que tinha um homem. De Deus colocar ele para lhe dar nome a todos os animais. E ele sabia que nome que daria a cada um. É por isso que hoje, quando aparece alguém que tem um QI desenvolvido, conhecimento, ele é admirado. Por quê? Agora você imagina o homem antes. O pecado, ele atingiu, aqui diz que ele atingiu o intelecto. Ele atingiu a vontade. Ele atingiu a consciência e a razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça do ser humano. Todos nós fomos atingidos pela consequência do pecado. Não queira colocar, dizer assim, não, o culpado foi Adão, eu não tenho nada a ver com isso. E no mundo dele faz isso, não. Já vem de toda a natureza, todo ser humano já vem com essa aí. Você imaginou, isso aí tem umas pessoas inteligentes, só com 10%. Imagina se ele tivesse na sua totalidade. O homem vai voltar ao estado da perfeição, né? Quando do arrebatamento da igreja, o homem será restauramente quando vier implantar o governo do milagre de Cristo, o homem vem com a sua perfeição total, não mais sujeito a essa corrupção que o pecado causou na humanidade. Essa aqui, amado, é a maior esperança que nós temos da parte do Senhor, é essa. Que mesmo com essa fragilidade, perdeu o intelecto, contaminado, a consciência, a razão, mas Deus é tão amoroso que através do Senhor Jesus Cristo, Ele restaura o homem novamente. Porque olha o tamanho do amor de Deus para conosco. O ser humano está
incapacidade de conhecer a Deus por seus próprios esforços. O homem por si não conseguiria, seus esforços, a conhecer Deus. Foi através do Espírito Santo que convence o homem, que começa a trabalhar na vida dele e a palavra vai moldando, quebrantando. Aí eu penso assim, não, o homem está tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne, ou seja, do quebrantamento. Mas a imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada, ela foi arranhada. Ela é como um vidro, um espelho, que ele brilhava e ele foi embaçado. Mas através do sacrifício de Cristo, houve normalmente a restauração desse espelho, dessa imagem, só para nós entender. E aqui, ela não foi aniquilada. Isto inclui também o quê? O livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Nós estamos anunciando o Senhor Jesus. Mas o homem tem o direito de escolher. Eu quero isso para mim ou não? Percebe que a preocupação de Josué na sua velhice foi do povo continuar servindo ao Senhor. Ele disse, olha, vocês querem escolher os deuses lá dos amorreus, os deuses dos seus pais? Ou o Senhor? Se vocês quiserem escolher, escolha hoje mesmo. Eu e minha casa, porém eu e minha casa, procuramos servir ao Senhor. Servir a Deus. Então isso é o direito de escolha. Aqui lança por terra também essa teoria de que a pessoa salva uma vez, salvo para sempre. Não. Precisamos ser fiel. Eu falei isso aqui no domingo passado. Precisamos ser fiel até a morte. Então o homem tem o direito de escolher, de obedecer, de servir a Deus ou não. Então o pecado, ele é uma realidade, amados. O pecado, ele veio. Interessante que é algo que a pessoa, as consequências dele traz sofrimento. Mas em si, ele não traz nenhuma dor física. As consequências dele que vai aparecer. Vem o sofrimento. Porque aparentemente, a pessoa, não, isso é bom, isso é saudável. É o Jair Pires, que tinha um hino, que disse que o pecado não doía, né? O pecado não dói, né? Olha lá, ele tinha uma letra engraçada, eu li daquele hino. Então o pecado é uma realidade, ele existe. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa e estamos lutando com essa, vamos desfazer dela no dia que nós encontrarmos com o Senhor na eternidade, no arrebatamento da igreja. Enquanto estivermos aqui, estamos lutando contra ele. É uma guerra constante nossa contra o pecado. E a Bíblia diz que precisamos ter o cuidado, que ele está procurando nos embaraçar, procurando nos rodear para atrapalhar a nossa caminhada. Mas nós precisamos ter o cuidado, firmado em Cristo Jesus, para nós vencermos ele. E agora vem o segundo ponto, para nós concluir aqui, as horas passam. A heresia que nega o advento do pecado. Se nós estávamos falando que o pecado existe, que o pecado é uma realidade, que ele passou a toda a humanidade, agora vem um homem que diz que não, que nega que o pecado não existe. Ele não escreveu, ele não falou nada, mas ele escreveu e alguém foi e propagou que ele, a linha de pensamento dele. O pelagianismo, que é de Pelágio, né? Ele era um monge, né? Britânico, que ele mudou para Roma, 409, e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Só que o conteúdo dele, de Pelágio, qual que era o conteúdo doutrinário dele? Diz, a princípio a doutrina dele teve a acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto já voltado mais para o campo da ética e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada por ele próprio, por Pelágio, não, mas por Colértio, né? É um jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são
os escritos dos seus oponentes. Disse, não existe nada lavrado por próprio Pelágio. Ele não escreveu nada. Mas alguém pegou a linha de pensamento dele e aí disseminou. Disse, qual que era a linha de pensamento de Pelágio? Diz que o ser humano não nasce em pecado. Foi a linha de pensamento dele. Que a pessoa não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Era a linha de pensamento dele. Não existe pecado original. Ele não acreditava que existisse o pecado original. E disse, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns dos pontos de pensamento dele. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso de 1431. Quem próprio combateu essa teoria dele? Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona foi quem combateu essa heresia dele. Porque se o Adão não era culpado da natureza humana, então o homem, até hoje ele estava vivo, vivia. Tinha uma pessoa com milhares de anos aí. Porque se ninguém tinha nascido com a natureza pecaminosa, e se fosse salvo os seus feitos, se o homem preservasse, manter-se puro diante do Senhor, nunca ia envelhecer, né? Sempre estava vivo. Mas aí já lança por terra que não existe. Todo ser humano cometeu o pecado. Não, a natureza humana já vem contaminada desde do seu nascimento. O pecado original, ele existe. Aí vem a resposta, né? Que a transgressão de Adão, ela levou a toda a humanidade. E aqui é onde nós vemos que torna a repetir o que está lá em Romanos 12, sobre a questão do pecado. Desse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Então foi dele que veio o pecado da humanidade. E não há o que questionar a transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade. É a morte. A consequência da desobediência dele foi a morte ao ser humano. E se o homem morrer em pecado, aí é a morte eterna, que é a separação eternamente de Deus. A corrupção do gênero humano é revelado. Nós vemos aqui, eu citei desde o início, no Salmo 51:5, e o Paulo escrevendo no Romano, do capítulo 10, 3, do 10 ao 12, confirma a própria experiência humana, que é essa natureza pecaminosa. Aqui já estou antecipando a próxima lição, só para título de afirmação, se a morte de Jesus em favor dos pecadores, porque senão não precisaria. Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse nascido com a natureza pecaminosa, por que a promessa lá do Jardim do Éden? Por que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente? Então não era inútil o sacrifício de Cristo. E como diz os muçulmanos, né, o Alcorão, que eles negam a crucificação e a morte de Cristo. Eles não concordam. Que para eles, por Alcorão, o sacrifício de Cristo não precisaria, não existia. Até porque eles condenam. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo. Uma ofensa para os que estão nas trevas. Mas, se nós observarmos que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele pregava a loucura. Foi pela cruz, foi através dela que veio a redenção da humanidade. Foi pela cruz, sacrifício da cruz. Sacrifício da cruz foi que trouxe salvação à humanidade. Então, a teoria de Pelágio era que o homem tinha nascido com a natureza pura. Não tinha nada a ver com o sacrifício de Adão. A criança até nasce na experiência da inocência, mas quando vai crescendo, vai se manifestando a natureza pecaminosa. O terceiro ponto, tem uma linha de pensamento aqui, que é o perigo dessa heresia
para a vida do crente da igreja, que é os nossos dias. A heresia de... Qual que será esse pensamento pelagianismo em nossos dias? Essa ideia do reencarnacionismo que nega a queda do Éden. Esse movimento religioso, como o movimento da ciência cristã, ele diz que nega a existência do pecado, o mormonismo. Mas o que o comentador destaca aqui é que aquela situação que qualquer um de nós, quanto nós não fizemos aquilo? Já falamos. E os tribulacionistas, né, que nós somos mas os tribulacionistas, ele diz que nós defendemos o pelagianismo. De que forma? Quando nós não fizemos aquele convite, dizendo assim, dê um passo para Jesus, que Deus dá os outros passos para você. Já fizemos isso? Já. Eu já falei isso. Só que a iniciativa nunca foi do homem. A iniciativa da salvação sempre foi de Deus. Não foi do homem. O que a ver nós falamos, no sentido, é de que nós precisamos ter uma atitude, né? E se analisar essa atitude nossa de tomar um passo, ela também ela vem do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é do mero homem em si. Como é o homem em si mesmo, ele não tinha uma iniciativa dessa, para ele tomar uma decisão da salvação. Mas aí quando a gente falava, venha dar um passo, que Deus dá aos outros ao teu encontro. E se a gente analisar, não tinha nada de errado nisso. Mas esse pessoal hoje aí, não vou citar o ministério aqui, questão de ética, está sendo gravado, mas os calvinistas, né? Os calvinistas nos taxam hoje de pelagianos, mas nós não somos, nós somos arminianos. Armínio, ele combateu essa heresia, que ela não tinha nenhum fundamento bíblico. A salvação é dávida do Senhor. Até porque, o que a Bíblia diz? Lá em Efésios 2 e 3, se não me engano, 2 e 5, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estavam mortos. Um morto ambulante. Estava andando, mas estava morto. O morto não tem iniciativa nenhuma. A iniciativa foi de Deus para restaurar o homem, para a salvação do homem. Então, que lança por terra. Então, esses movimentos, essas seitas, todas elas seguem essa corrente de Pelágio. Aí que diz assim, devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também um ponto de vista de outro para sabermos conversar. O diálogo ele é muito importante. Eu tenho assistido alguns podcasts que a pessoa vão discutir lá religião e ele diz, alguém venceu. Eu digo, venceu em quê? Venceu em quê? Ali foi uma confusão terrível. Alguém que abalou a fé dele, alguém que tinha uma linha de pensamento, ela agora ficou mais confusa ainda. Então precisamos ter muito cuidado. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Não é nós condenarmos a ninguém, é nós sabermos apresentar o evangelho para essas pessoas, porque o sacrifício de Cristo foi para todas elas. Ela pode ter uma linha de pensamento distorcida da palavra do Senhor, mas nós não vamos lá criticar, nós não vamos lá condenar a linha de pensamento, nós vamos mostrar o que é real, o que é verdadeiro, o que é genuíno, à luz das Escrituras. Nessa missão temos a ajuda de quem? Do Espírito Santo.
Se nós não tivermos a ajuda dele, nada mais. Não tem nenhum sentido de nós mesmos, porque não temos essa capacidade. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda a transmitir, e ele trabalha para a pessoa entender, para a pessoa se convencer do erro. A morte de Cristo, o amor de Deus, foi para toda a humanidade. Foi para todo ser humano. Todos dele. O sacrifício dele foi para todos. O perigo, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja. Ele não conhece. Quando ele não conhece, o que acontece? Terminam sendo atraídos facilmente por ensino diferente, que às vezes parece correto, e por isso nem examina os seus. O que a Bíblia recomenda para nós? Lá em 1 Tessalonicenses 5:21. O que diz aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Diz o quê? Em outra versão diz: examinai as escrituras e retende o bem. O que é isso aqui, amados? É comer o peixe. Você come a carne e deixa as espinhas. Mas tem muita gente comendo espinha por aí. Não está sabendo comer o peixe. E as espinhas, ela é capaz de ver a pessoa engasgar. E às vezes engasga, que às vezes não tem jeito. Até morre. Já viu morrer, não já? Então é isso hoje. Nós precisamos observar e reter o aproveitável, aquilo que você pode tirar. É onde nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós temos tempo para estudar a palavra de Deus, para nós acabarmos com o analfabetismo bíblico. Então, é o que nós vamos ver na próxima lição. Na próxima lição, nós vamos estar estudando sobre a doutrina da salvação, e ela vai falar exatamente sobre isso aí. Então, hoje, nós vimos aqui que o pecado é uma realidade, que essas seitas que tentam distorcer que nós não temos a natureza que herdamos de Adão, está discordando da Bíblia. A Bíblia dá respaldo que nós temos que lutar contra o pecado e temos uma esperança que em Cristo Jesus nós temos a nossa redenção. E o próprio Jesus falou sobre ele, ele já vinha até da cultura judaica. Ele disse: quando Jesus libertava alguém, ele disse, expulsou por demônio. Aí Jesus disse: se eu estou fazendo isso aqui, um reino dividido, ele não vai subsistir. Então o próprio Jesus citou, ele é uma realidade e ele não brinca de ser inimigo. E nós precisamos combater ele. Amém? Vamos colocar em pé?